Dá. Estava com a Telma no meu perfil do Instagram e no dela, mas não consegui. Então vamos lá ver se agora dá. Pronto. Vamos lá ver se eu consigo convidar aqui Telma. Bora lá, Telma. Vamos lá. Exatamente. É aqui. Vamos lá. É agora, Telma. É agora. Telma. Vamos, amor. É agora, Telma. Resiliência é o meu nome do meio. Desculpa lá. Vamos lá. Agora temos que ver se conseguimos partilhar isto. Oi. Para lá. Só não estou a Não ver. estás a ver? Hã? Mas eu estou-te a ver linda, Não. meu amor. Eu estou-te a ver linda. Então pronto. Não me tens que ver e está tudo certo. Mas pelo menos estamos a falar, não é? Bora lá. É verdade. Pronto. A ideia era falarmos, não era? Então, o Instagram estava aqui a nos bloquear, mas a gente não precisa que o Instagram nos bloqueie. A gente arranja soluções. Foque sempre na solução e não no problema. Esse é o meu lema. É isso mesmo. Não havia melhor maneira de mostrar o meu lema que era este, né? É na prática. Olha, nem mais. Então passo a palavra porque É isso mesmo. Tu é que és a anfitriã desta live. Então pronto, é assim. É um novo programa, o Passa a Palavra, que vai ser ou no Face ou no Instagram, mas agora estamos por aqui, e que tem como objetivo apresentar terapeutas, pessoas que estejam ligados ao mundo esotérico, e hoje temos a Silvia Balbino. Conta-nos um bocadinho sobre ti, sobre o que andas a fazer. O que é que tu queres? Quem eu sou? O que é que eu faço? Quem tu és, o que tu fazes, um bocadinho sobre ti. Então é assim, primeiro, eu defendo que o que eu faço hoje pode ser uma coisa, amanhã pode ser outra. Então acho que fundamental primeiro é quem eu sou. Quem eu sou? Uma mulher determinada, uma mulher muito sonhadora, uma mulher que descobriu o seu poder pessoal, que se ama e que muito focada em atingir os seus objetivos, muito confiante. Esta é a nova versão da Silvia, porque a Silvia nem sempre foi assim. Pronto. Sim, a Silvia que eu conheci não era assim. Queres-me dizer qual foi a mudança, a chave que virou para essa alteração da Silvia? Assim, ou não podes contar? Posso. A Silvia tem vindo a evoluir desde há bastante tempo, desde que lhe deu o clique de começar a entrar para dentro dela. Isto foi em 2020, na altura da pandemia, em que o método se instalou e eu fiz aquela pergunta, ouvi uma pergunta que era: se morresses hoje, morrias feliz? E eu ali, oi, não, eu não morria feliz. Porque cá está, era tudo sobre o exterior de mim e nunca sobre o interior. E aí eu comecei a fazer montes de cursos, montes de formações para mim. Eu já tinha alguns, já tinha o Reiki, já tinha a instrutora de meditação e relaxamento para jovens e crianças, mas sempre com foco nos outros, porque eu fiz esses cursos, por exemplo, o Reiki eu fiz pelos meus filhos, a instrutora de meditação e relaxamento foi pelos meus filhos, nunca era sobre mim. E ali eu comecei a perceber que algo não estava bem comigo, e que eu não estava bem, e estava à beira da depressão. Eu não tinha paciência, eu chorava, eu gritava com os miúdos. Quando os miúdos chegavam perto de mim, já a cabeça já estava a explodir, dores constantes de cabeça, eram enxaquecas quase todos os dias, e eu percebi, não, há aqui qualquer coisa. E comecei a buscar respostas, e essas respostas começaram a aparecer quando eu comecei a mergulhar para dentro de mim. Aí
deu-se o maior renascimento da Sílvia foi aí. Mas a Sílvia continua todos os dias a observar o que se passa com ela, sempre consciente de quem ela é, sempre consciente do que é que ela está a sentir, o que é que ela está a pensar. E quando nós nos conhecemos, em agosto do ano passado, a Sílvia já estava determinada onde é que queria chegar, mas a Sílvia ainda tinha ali muito a menina com medo. A Sílvia queria ir, mas a Sílvia estava cheia de medo, porque era tudo novo. A Sílvia decidiu aqui dar um grande salto em maio do ano passado, que foi quando foi o meu primeiro evento presencial, que eu fui um evento presencial, e ali eu decidi que não eram só as consultas de terapia, assim, individuais, que eu podia chegar a muito mais. E quando nós nos conhecemos em agosto, eu ainda estava nesse. Epá, eu quero ir para muito mais, mas estou cheia de medo. Porque, pronto, era tudo muito diferente, tudo muito novo, tudo muito, pronto. E eu tenho vindo cada vez mais a perceber aqui onde é que eu tenho que curar, porque há sempre coisas para curar, há sempre coisas que nós precisamos aqui realmente transformar. E então não houve ali uma virada de chave assim, um clique. É uma evolução, é a constância, é eu ser consistente, é eu cada vez mais estar segura de onde quero chegar e sem medos. Estou-me a libertar dos medos. Quando vem os medos, eu lá venho perceber: oi, mas porquê que estás com medo? Sério? Sempre, cada vez mais, tomar consciência de mim, porque é sempre tudo sobre mim, nunca sobre os outros. Está sempre tudo dentro de nós, nunca está nos outros. E acho que essa grande diferença, que tu ainda no outro dia falavas comigo até por mensagem, acho que essa diferença está cada vez mais a refletir por isso, porque eu cada vez mais estou-me a autorresponsabilizar sobre a minha vida. E é sempre sobre mim, nunca sobre os outros. Estás a aproveitar o caminho. Sim, sobretudo. Também. Porque às vezes a gente foca num objetivo, numa meta, mas esquecemos de viver o caminho. E eu estou a aproveitar o caminho. Eu estou a viver o caminho. Eu estou a me permitir também às vezes ser mais vulnerável. Estou-me a permitir parar. Estou-me a permitir, que era algo que a Silvia não sabia fazer antes. Ainda ontem fui para um evento maravilhoso, porque eu mereço também eu ser cuidada, também eu estar ali completamente descansada e deixar que os outros giram também aqui as minhas emoções, não ser sempre eu, porque foi algo muito parecido com aquilo que eu faço, mas estou-me a permitir. E acho que fez grande diferença me permitir também. Eu costumo dizer que muitas vezes a gente passa 2 vezes pelo mesmo sítio, mas a percepção que a gente tem desse sítio, das vezes que lá passamos, é totalmente distinta. Porque estamos pessoas diferentes, então acabamos por ter percepções totalmente diferentes. Sim, eu até costumo dizer, por exemplo, com um filme, seja na televisão, seja no cinema, tu podes ver 10 vezes. Tu não vais ver cada vez que tu vês, vais reparar em pormenores novos. E às vezes tu até pensas: epá, mas eu já vi este filme e não me lembro de ter visto isto. Pois não, a tua mente, o teu cérebro não consegue assimilar logo tudo. Então, naquela primeira vez que tu vês, o teu cérebro está a precisar de algo. Mas quando tu vais ver, até pode ser no dia seguinte, até pode ser a seguir. Tu podes acabar de ver e voltar a ver. O teu cérebro já precisa de outra coisa. É verdade. Porque a nossa consciência é outra. Exatamente. E também é o tempo que se calhar estamos a precisar a ver e ouvir aquela mensagem naquela determinada altura, noutra altura estamos a precisar de outra mensagem e pronto. Sim, porque assim, eu acho que tu também partilhas um pouco desta minha visão, e quem não partilha está tudo certo, que nada é por acaso. Exatamente, acaso não existe. Não existe acaso. Até as músicas que tu ouves na rádio. E eu vou-te dar um exemplo. Eu ontem fui para esse evento
E até fiz um story com aquela Eu vi. música. Com aquela música. Mas eu não sabia o que ia acontecer no evento. Sabia a intenção do evento, conhecia a pessoa, é uma pessoa que eu gosto muito, que me conectei aqui num evento que ela veio aqui em Monchique, pronto. E temos já feito várias coisas juntas, e ela vai a meus, eu vou a dela, pronto. Pá, eu vi aquela música e eu, epá, esta música faz-me tanto sentido, e fiz o story com a música. Tá bem. Quando eu chego lá, a primeira música de conexão para nós, mulheres que estávamos no evento, era exatamente aquela música. E eu, oi, a minha intuição está aqui. Porque assim, é aquela mensagem, muitas das vezes até é a mesma música, é aquela mensagem que tu precisas ouvir. É como se Deus, o universo, te mandasse mesmo tu ouvires naquela altura para ver se tu, oi, dá-te ali um clique. Mas esta é a minha visão. Quem não concorda está tudo certo. Eu acredito assim. É a minha também. E uso também, às vezes, os livros também para apanhar mensagens. Abrindo numa página ou acaso, também uso muito os livros como oráculo, vamos dizer assim. E a página que vai calhar mesmo naquilo que vai estar a sair. Aquilo que tu precisas ouvir. Por exemplo, há muitas pessoas que defendem que a Bíblia nós devíamos lê-la assim. Sim. Não ler, faz mais sentido. Não ler toda de seguida, porque é diferente de um outro tipo de livro. Então, a Bíblia, se tu usares como um oráculo, né? Como um direcionamento, tu podes abrir e entender realmente ali aquela mensagem que tu precisas de ouvir na hora. Conta-me o que é que essa mudança alterou nos teus, vamos dizer, nas tuas mentorias? É assim, nós somos todos vibração, nós somos todos energia. Aliás, nós, se formos à ciência, né? Se formos à ciência, todas as nossas células têm um átomo de energia, todas. Então, nós temos bilhões de células no nosso corpo. Então, temos bilhões de átomos de energia. Então, nós somos energia. E isto é comprovado pela ciência. E se nós estamos a carregar esses átomos de energia com medo ou com dúvida, é isso que nós vamos atrair. É como uma frequência de rádio. Tu queres ouvir, por exemplo, a RFM, vais colocar o rádio numa frequência, tu só estás a ouvir a RFM. Se tu colocares a frequência de rádio da Rádio Renascença, tu não estás a ouvir a RFM. Então, eu, enquanto mentora também, se eu estiver numa vibração mais de medo, por exemplo, também, quem é que eu vou atrair? Medo. O que tu não queres. Exatamente. Então, eu estando numa vibração de confiança, de empoderamento, de aqui muita confiança em mim, em quem eu sou, naquilo que faço, eu vou também atrair mulheres determinadas e que sabem o caminho que querem chegar e que, ok, eu preciso de ajuda de alguém para me ajudar a fazer este caminho, mas eu sei que quero ir. Eu não tenho dúvidas se quero ir. E isso transformou também muito e comecei a ser muito seletiva também. Que é, há pessoas que não estão preparadas para fazer esse caminho. E eu aprendi a dizer não. E eu próprio selecionar as pessoas que querem ao meu lado também, a fazer esse caminho. Porque é essencial escolher a vibração. Porque aquelas pessoas, não é nada contra, nem nada disso, mas há aquelas pessoas que colocam-se numa posição de vítima e gostam de lá estar. E eu antes era muito aquela pessoa que queria ajudar toda a gente. Porque eu via que as pessoas precisavam de ajuda e eu queria ajudar.
E esta confiança em mim também me fez mostrar, eu não posso ajudar quem não quer ser ajudado. Eu vou estar a dar a mão a alguém para caminhar ao lado dela, se ela depois só está a parar no caminho, quer voltar para trás porque gosta mais de onde estava, é confortável estar onde estava, o que é que isso vai acontecer? Eu vou gastar a minha energia, a pessoa vai gastar a energia e não chegamos a lado nenhum. Exatamente. Então isso transformou também os meus programas, as minhas mentorias. Tenho vários programas para vários níveis de onde queres chegar, vários níveis do que é que estás preparada para fazer, para caminhar, mas primeiro é sempre essencial eu ter uma conversa, uma sessão gratuita, onde eu avalio a pessoa e lhe mostro aquilo em que posso ajudá-la. Porque só eu vendo onde é que eu posso ajudar é que vai funcionar. Não é para qualquer pessoa, é para quem está determinado a fazer o caminho. Sem dúvida. Já tive o privilégio de ser mentorada por ti e gostei imenso, mas eu considero-me aquela aluna um bocadinho rebelde. Mas é assim, és a aluna rebelde. Sim, mas nota-se uma diferença brutal em ti, mesmo sendo já aluna rebelde. Porque nós não precisamos de deixar de ser rebeldes. É verdade. Porque tu é assim, tu aproveitavas aquilo que fazia sentido para ti. Nem tudo, se calhar, o que eu dizia para fazer, ou nem tudo o que eu dizia, te faria sentido, mas tu aproveitaste o sumo. Exatamente. Aproveitei muita coisa e deu para dar aqui um bom saltinho a todos os níveis. Porque acho que foi muito bom. A laranja, se tu fores olhar para uma laranja, tu tens várias utilidades para ela. Tu podes usar a raspa, tu podes usar a casca, tu podes usar o sumo, tu podes usar até o bagaço aqueles restinhos de laranja, né? Nem toda a gente vai usar a laranja da mesma forma. Mas o que importa é que usas para aquilo que tu queres. E aqui também funciona assim. É por isso que eu gosto também de mostrar vários exercícios e dentro da comunidade, tu estiveste dentro da comunidade, gosto de mostrar vários exercícios que eu sei que funcionam e para que cada pessoa perceba qual é que funciona melhor para ela. Porque tu, se calhar, podes te identificar, por exemplo, com que tipo de exercícios que eu fazia na comunidade é que tu te identificaste mais. Mais com os exercícios de escrita, das reflexões. As reflexões. Sim. Há muitas pessoas que fogem das reflexões. Sempre que eu digo para refletir, fogem logo. Mas cá está. A meditação ainda, mas se calhar noutro momento, tu vais, como tu disseste do filme, ou do sítio que tu passas. Tu primeiro estás-te a conectar contigo com a escrita. Mas daqui a uns tempos, se calhar, tu já estás preparada para te conectar contigo através da meditação. Exatamente. E se eu insistir só numa ferramenta, nem toda a gente vai conseguir aquela ferramenta. Então eu gosto de dar várias para que as pessoas percebam quais é que funcionam. Porque aqui nós somos todos seres únicos. E eu digo isto muitas vezes. Só eu tenho a minha impressão digital. Não há mais ninguém no mundo. Então eu tenho que perceber o que funciona para mim. Tal como tu tens que perceber o que funciona para ti. Se a escrita é algo que funciona para ti, mesmo já não estando a fazer a mentoria, tu podes usar os exercícios na mesma e continuar a fazê-los no teu dia-a-dia. Sim. Continuo, sim. Círculo das Fênixes. Círculo das Fênixes. Ou seja, diz. Tu adotaste a Fênix como, digamos, um animal de poder. É isso? É. Porque a Fênix representa a Sílvia. Ou a Sílvia representa a Fênix. Então todos os meus produtos
e serviços tem a Fênix. Porquê a Fênix? A Fênix é uma ave da mitologia grega. É uma que ela arde, queima e depois volta com toda a sua força. Ainda mais forte. E eu tenho vindo a ser essa Fênix. Porque tu já me ouviste falar e quem já me conhece sabe que eu falo muito disto, que é os desafios da vida não são problemas, eu não gosto de lhe chamar problemas, são oportunidades de nós conhecermos a nossa melhor versão, de nós conhecermos a nossa força. Então, em muitos momentos da minha vida, eu fui essa Fênix. Comecei a descobrir o meu poder quando tinha 9 anos e me apareceu a psoríase. E me é diagnosticado que é uma doença que não tem cura e que tu ficas para a vida toda, cheia de manchas. E não vais morrer da psoríase, mas vais morrer com ela, porque ela vai te acompanhar a vida toda. Eu ali tive que crescer. Uma menina de 9 anos foi obrigada a crescer. Foi obrigada a saber lidar com as opiniões dos outros, com o julgamento, com o bullying, que na altura não se falava em bullying, mas já existia, né? E isso tudo fez eu ser quem sou hoje. Depois tive muitos outros desafios na vida. Tive um também bastante forte, e eu não costumo falar dele, mas não sei porque agora senti que havia de falar dele. Pronto, e está tudo certo. Quando o meu filho nasceu, e isto para vocês também perceberem o poder da nossa vibração. E eu não tinha noção nessa altura. Eu nessa altura entendi a mensagem, mas sem ter a noção que tenho hoje, sem ter o conhecimento que tenho hoje. Eu antes da minha filha, da engravidar da minha filha, acabou de cair o comando. Antes de engravidar da minha filha, eu engravidei e perdi. Eu fui ao fundo do poço completamente. E depois veio a minha filha, tudo bem, tudo normal, pronto. Depois tive uma gravidez maravilhosa, fiz cesariana da Mariana, tudo muito tranquilo. Quando foi do Ricardo, veio ali algum tempo também a conseguir engravidar e tudo certo. Entretanto, havia várias pessoas aqui em Monchique grávidas da mesma altura que ela, e como aqui toda a gente se conhece, eu comecei a observar ali o que estava a passar com elas. Houve uma que teve um parto muito complicado e a miúda entrou em paragem dentro da barriga, e aquilo foi ali complicado, graças a Deus a miúda é super saudável hoje em dia. Houve outra que estava do mesmo tempo que eu, teve o bebê prematuro, teve 2 meses já ali a filha na neonatologia, internada, e eu comecei. Ai, espero bem que corra tudo bem. E aquele medo se apoderar de mim. Aquele medo se apoderar. Espero bem que o médico me marque a cesariana, porque eu tenho... A minha bacia tem um bico, e então um parto normal não é viável. Mas os médicos podem decidir outra coisa, né? Espero bem que o médico me marque cesariana, e espero bem que... E espero bem que corra tudo bem. E o medo começou a se instalar. E tudo o que nós colocamos fermento vai crescer. E eu, na altura, não tinha essa noção. E quando o Ricardo nasce, foi programada a cesariana, tudo certo. Quando me dão a anestesia local, a epidural e a ráquio, o meu corpo entra em choque. E acontece uma coisa daquelas muito raras de acontecer, que só acontece 1 milhão, se calhar. Houve uma transferência feto-materna. Ou seja, pelo cordão umbilical, eu puxei sangue ao Ricardo. O Ricardo nasceu, tudo muito bem, logo eles não perceberam o que é que se tinha passado, só depois mais tarde é que eles não perceberam o que é que se tinha passado, só que o Ricardo estava muito branco. Não era branco, era quase transparente. Quando eu cheguei ao recobro, o Ricardo já não estava, já estava na incubadora. O Ricardo, bebê de 38 semanas, 3 kg 370, só que o coração e os pulmões não estavam a querer funcionar, ele teve que ir para a incubadora. No primeiro dia de vida, o Ricardo levou um saco de transfusão de sangue, porque eu puxei-lhe o sangue.
Daí, uma semana de neonatologia. Depois, o que é que acontece? Com um mês e meio, o Ricardo é diagnosticado com uma arritmia de último grau. Uma médica disse-me: tens um bebê bomba, a qualquer momento pode haver uma morte súbita. E isto tudo derivado desse sangue que eu puxei ele, o coração ficou baralhado. Ele, graças a Deus, hoje tem energia para dar e vender. Ele nem precisou ser operado, foi só com medicação. E o que é que acontece? Eu ali percebi: oi, eu puxei isto para mim. Mas se não fosse esse desafio, que trabalhou aqui muito a minha resiliência, hoje não é. Então, a Fênix tem vindo a fazer parte de mim há muito tempo, que eu sou uma Fênix. E por que não mostrar às mulheres que elas também podem ser Fênix? E daí todos os meus produtos têm a ver com o poder pessoal, o poder da Fênix, o poder de renascer, o poder... Nós podemos renascer todos os dias, nós podemos nos transformar todos os dias. Está sempre tudo dentro de nós. E o Círculo das Fênix vem nesse intuito, que é proporcionar um dia de transformação, de renascimento, de merecimento para as mulheres. É um evento para mulheres que precisam de cuidar delas e que precisam descobrir o seu poder para renascer. Vais na segunda edição. Vou à segunda edição, já houve a primeira edição no dia 8 de março de 2025. Isto surgiu depois, cá está, tu, por exemplo, não te identificas com a meditação, mas eu identifico muito e quanto mais eu medito, mais clareza eu tenho aqui também da minha espiritualidade e da minha intuição e das mensagens que me são passadas. E eu já há muito tempo que pensava em fazer um retiro. Mas não queria um retiro daqueles típicos, daqueles padrão, né? E então, o que é que eu, depois de uma meditação, a meditação da árvore, que eu criei e partilho com as minhas alunas, e eu também faço. Então, naquele dia eu estava a fazer. E estava a fazer e veio, montou-se as peças todas do puzzle e viu a clareza do que é que eu queria realmente. À noite tinha aula com as minhas alunas e digo a elas: não, eu não vou fazer isto sozinha, eu quero fazer isto com elas. Umas terapeutas, outras empreendedoras noutras áreas, tudo certo. Então lancei o desafio. Todas elas aceitaram, fizemos o primeiro evento e agora já vamos para o segundo evento. Das organizadoras agora do segundo evento, só uma é que não é minha aluna, porque foi convidada também por outra pessoa. Todas as outras ou são ou já foram minhas alunas e queremos proporcionar este dia de merecimento a outras mulheres. E eu defendo que uma mulher pode voar alto, mas, sozinha, mas se for acompanhada, o voo é muito mais alto e muito mais rápido. Então, não estamos aqui a competir ninguém com ninguém, estamos aqui todas para nos elevar umas às outras. Sem dúvida, o grupo faz muita diferença daquilo que a gente consegue evoluir ou não. Exatamente. Acaba por influenciar bastante. Se, pronto, para o lado onde a gente vai, se é para a frente, se é para, tanto nos puxa para a frente como nos puxa para trás. Exatamente. Mas é isso. Depende. Depende, né? Quando tu vês, por exemplo, um bando de pardais, de andorinhas, elas vão em bando. Mas se elas forem para baixar, vão todas para baixar. Se elas forem para subir e para voar alto, elas vão todas para subir e voar alto. Isto é muito importante. É verdade. Diz-me uma coisa. Qual é o diferencial dos cursos, dos teus cursos, das tuas mentorias, desculpa, para aquelas que existem no mercado dentro da mesma área? Ou seja, porquê que as pessoas têm que escolher a Sílvia e não outra pessoa? Qual é o diferencial que existe aí? O grande diferencial é, como eu disse ainda há pouco, é a minha essência. Não há ninguém no mundo
que faça igual a mim, porque não tem a minha vivência, não tem a minha maneira de ver as coisas, a minha maneira de falar as coisas, tal como outros terapeutas. Ninguém tem. Então, acho que é muito sentir a pessoa. Há mentores, até mesmo de áreas que eu me interessa, há mentores que eu só de começar a ouvir falar, não é para mim, porque não me conecto, A energia a não bate. energia não bate, e se calhar até tem um conteúdo maravilhoso. Eu não estou a dizer o contrário, agora a minha energia não bate, pronto. Mas o grande diferencial é que é a minha essência, e eu costumo dizer isto muitas vezes, eu vivo o meu processo. Eu não uso máscaras, não uso mentiras. E tu que já tiveste, nós já tivemos o privilégio de nos cruzar cara a cara, a Sílvia que está aqui a falar contigo hoje é a mesma Sílvia que fala contigo em qualquer sítio. Quer esteja a trabalhar, quer não esteja a trabalhar. Então é a mesma Sílvia. Então eu vivo o meu processo e eu vou sempre melhorando os meus programas de mentoria e os programas de aceleramento e a comunidade, vou sempre melhorando em função também daquilo que eu vejo. Eu ouço muito as necessidades também das minhas alunas. E uma coisa que eu acho que me diferencia muito é eu estou lá, ao lado. Sim. Eu estou lá ao lado, porque há qualquer coisa, eu estou disponível para dar a minha palavra, para dar o meu conselho, para mandar um exercício, para... Oi? Peço falar de outra forma, que se calhar estás a fazer uma tempestade num copo d'água. Acho que isto me diferencia muito. Não são cursos gravados, sou uma mentora que estou ao lado, caminho ao lado, não estou num pedestal, não estou ao lado e vou caminhando. Dou a mão e vou caminhando, sempre ao lado. Acho que essa é um dos grandes diferenciais. Eu gostei imenso dessa parte também. E também do facto da tua visão, das coisas. Tens uma visão. Quando nós estamos a tentar complicar a coisa, tu chegas lá e desmontas aquilo e transformas numa migalha. Nós estamos a ver um caminhão de tiro e tu vais lá com jeitinho, chegas ali, tu começas a desmontar à esquerda, à direita e pronto, e aquilo fica ali tipo um grãozinho de areia. E a gente assim tipo, mas estou a fazer este filme todo por causa de um grãozinho de areia. Sério. As complicações que às vezes a gente faz às vezes por não termos quem nos mostre o caminho ou por não termos a clareza e também por nos faltar um bocadinho aquela hipótese de nos transportarmos para fora da situação para vermos de outro ponto de vista. Se nós tivéssemos essa frieza que às vezes sozinhos é muito complicado a gente ter, pronto, precisamos de É alguém. isso que eu costumo dizer. Quando nós estamos dentro, quando eu não tenho aqui uma garrafa, mas tenho aqui um dos meus frasquinhos da Doterra, né? Se nós estivermos aqui dentro, nós não conseguimos ver o que diz o rótulo. Exato. Se nós conseguirmos sair, já conseguimos ler o rótulo. E o mesmo acontece com a nossa vida. Quando nós conseguimos ter a capacidade, isto vai tudo com o treino, né? Mas quando nós conseguimos ter a capacidade de olhar para a nossa vida de fora, olhar para os nossos pensamentos de fora, epá, afinal, aquele problema que eu estava a fazer é gigante. Afinal, é uma migalha. Porque a gente conseguiu observar de fora. E a nossa mente pode ser a nossa maior aliada, mas também pode ser a nossa maior sabotadora. Porque quando nós, por exemplo, focamos no medo, vai aparecer 1001 cenários que até parecem reais. E nós bloqueamos.
Quando nós conseguimos, espera aí, isto é só a minha mente a me tentar sabotar. Porquê é que eu estou a pensar isto? Porquê é que eu estou a criar estes cenários todos? Isto é real? Ou é só a minha mente aqui a divagar? Será que é real? Quando a gente consegue fazer este exercício, tudo fica mais fácil e mais leve. Muito mais simples. E é essa a grande mensagem que eu quero também mostrar. É que a vida não precisa de ser pesada, ela pode ser leve. Agora é uma escolha nossa. Onde vamos colocar o fermento? Vamos colocar o fermento na solução, como nós fizemos agora, né? No Instagram. Podíamos cancelar, né? Podíamos, ok, o Instagram não quer nada connosco, podíamos cancelar. Não, focamos na solução e estamos aqui a ter uma conversa maravilhosa, tranquila das duas. É verdade. Podem não estar muitas pessoas a ver, mas depois vão ver depois. E vai chegar. A gente depois mete no Insta e no YouTube. Tranquilo. E vai chegar a quem tiver que chegar. Sem dúvida. E no tempo que tiver que chegar. Agora, ajuda-me aqui numa coisa. Eu acho que nós funcionamos um bocadinho como se fôssemos hologramas. Ou seja, conforme os nossos pensamentos, nós vamos projetando e todos os nossos pensamentos nesse holograma. Até que passe para o físico. Ou seja, vamos co-criando primeiro a nível energético. Sim. Né? Sim. E depois até que passe para o físico. As coisas funcionam assim, estou a ver as coisas de uma maneira assim um bocado estranha. Não. Uma das minhas frases-chave é: tudo na vida acontece duas vezes. Primeiro na tua mente, depois na realidade. Ponto. E até te mostrei aqui um exemplo com a situação do meu Ricardo. Porque eu foquei tanto no medo que realmente eu puxei para mim aquele desafio tão forte. Agora, quando nós focamos no bom, no que nós queríamos criar, tudo acontece. No dia 18 de maio do ano passado, no dia que eu fazia um ano de casada, tinham-me dito para ir a um evento presencial. Eu nunca tinha ido a um evento presencial, assim. E eu disse, pá, não vou, é o dia que eu faço um ano de casada e tal. Pá, mas vai, isto vai ser assim a virada de chave, e eu logo, pá, não, né. Mas e depois, lá houve ali com um bichinho que me disse, não, vai. Eu disse ao meu marido, eu disse, mas a gente está juntos todos os dias, vais estar comigo e depois já à noite quando chegares, e não precisamos fazer nada, vai, e pronto, se é importante para ti, vai. Ok, então lá foi a Sílvia para Lisboa, o seu primeiro evento presencial. E começo a ver as palestrantes. E eu lá, para a pessoa que estava ao meu lado, eu disse, era a Débora, eu disse, aquele lugar é meu, eu vou começar a palestrar. E eu comecei a co-criar todos os dias, a acreditar que aquele lugar era meu, que eu ia palestrar. Dia 24 de junho, isto foi no dia 18 de maio, dia 24 de junho, um dia muito especial e que eu entendo como um sinal também. E cá está, quem me achar maluquinha dos piralitos, acho, está tudo certo. A opinião dos outros não me afeta. Dia 24 de junho, dia 24 de junho foi o dia que o meu avô, Balbino, faleceu. Eu gosto de todos os meus avós, já só tenho uma, que está também ali mesmo. Estamos à espera do dia e da hora, pronto. Mas o meu avô Balbino foi o primeiro que eu perdi. E nessa altura... Não, nessa altura eu já não tinha a minha outra avó. E o meu avô sempre foi o colo, sempre foi o aconchego, sempre foi a motivação, sempre foi aquele que me incentivou, sabes? Aquele que brincou, aquele... Pronto, o meu avô Balbino foi muito especial para mim e continua a ser, né? Então, eu recebo o meu primeiro convite para palestrar no dia 24 de junho. E para mim foi o meu avô a dizer, eu estou contigo, continua, que é este o teu caminho. Quem não acredita, está tudo certo. E eu jamais
emocionar. Quem não acredita está tudo certo, eu não me importo, mas eu acredito. Como é que eu estava ali comigo? Me a dizer. Então é o dia 18 de maio, eu começo a co-criar, vou começar a palestrar, e dia 24 de junho eu recebo o meu primeiro convite. Daí para a frente, eu tenho feito a minha parte. Porque assim, não serve de nada nós só fazermos o holograma. Como tu estavas a dizer, né? E esperar que as coisas caiam do céu. Seja do universo, seja Deus, seja do que acreditar. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que nos movimentar. Mas se nós criamos na nossa mente, nós vamos conseguir. O Círculo das Fênix eu criei na minha mente. E certo é que já tivemos a primeira edição, que foi maravilhosa, e vamos ter a segunda edição no dia 11 de outubro. E as palestras, cada vez mais, eu estou a ter convites, cada vez mais eu estou aqui a me posicionar. Eu já tenho, para este ano já tenho aqui 4 programadas, maravilhosas, com pessoas completamente diferentes. E pronto. E o ano passado já fiz várias também, porque eu criei isso na minha mente. Então, tudo o que tu quiseres criar na tua mente, tu vais criar. Agora, tu também tens de te movimentar. E outra coisa, não deixar que o teu inconsciente, ainda há pouco antes, durante a manhã, estava a fazer uma sessão com uma pessoa que estava a co-criar. Ela também segue muito a Helena Orives, eu também sigo. E mesmo a Helena Orives diz que o que é que serve nós estarmos a co-criar se ao mesmo tempo temos o nosso inconsciente com as dúvidas, com os medos. Isso bloqueia. Né? Imagina, no meu caso, vou co-criar aqui ser palestrante. Palestrar, ser... Pronto. Mas ao mesmo tempo, eu não consigo entrar num palco. Não. Mas depois o que é que eu vou dizer às pessoas? O que é que serve a estar a co-criar? O que é que serve a estar a fazer técnicas e técnicas atrás de técnicas? Se depois vem o meu inconsciente e vai-me dizer, não, isso não é para ti. Então, é muito importante nós percebermos se estamos alinhados com o que queremos co-criar, se o nosso inconsciente também está alinhado com essa co-criação. Aí sim, é possível tudo acontecer na nossa mente, na realidade, se nós estivermos alinhados. É verdade. Eu acho que quando a gente começa a mexer com a lei da atração, torna-se mais fácil ou acelera um bocadinho a forma como nós alcançamos as coisas, tanto o bom como o mau. Porque às vezes a gente está a pensar naquela pessoa que a gente não quer que ligue, 5 minutos depois essa pessoa está a telefonar. Então eu vou-te retificar no bom sentido. Tu não queres falar com aquela pessoa, mas tu precisas de resolver. Então a lei da atração vai-te pôr no sítio certo, à hora certa e com as pessoas certas, porque tu tens que resolver. Ok. É um ponto disto. Porque quando nós fugirmos dos confrontos, quando nós fugirmos porque temos medo, sim, nós não estamos a estar preparados para aquilo que nós queremos atingir. Certo. Então, é mais vale resolver. Exatamente. Então as coisas vão acontecer para resolver. Agora, cá está. As pessoas às vezes assustam-se quando começam a usar a lei da atração, a lei da manifestação, assustam-se com as coisas que acontecem. Porque depois, mas eu quero muito isto. Imagina, quero fazer muitas vendas. Imagina. Ok, quero fazer muitas vendas. E então começam a aparecer as oportunidades e tu, não, eu não vou fazer aquilo. Eu ir para um evento, imagina, como por exemplo, tu vais ser expositora no Círculo das Fênix, não é? Sim. Então, se fosse a Telma, quer dizer, nem se fosse a Telma no primeiro evento também teve o convite para ser expositora e disse-me que não. Exatamente. Então, analisando isto é um caso real. Não estamos a falar de nada, né? Analisando isto, a Telma
que até março me disse que não, ela já estava a co-criar mais vendas, por exemplo. Sim. Mas apareceu uma oportunidade e ela disse que não. Com medo. Porque ainda não estava alinhada. Agora a Thelma já disse que sim. Ainda falta bastante tempo, mas a Thelma já disse bora. É verdade. E já estou a pensar no produto que vou criar especialmente para o evento. Estás a ver? Estás a ver? Como a nossa transformação está tudo dentro de nós. Então, É verdade. nós começamos a fazer a lei da atração, a lei da manifestação, o que lhe quiserem chamar. Mas e depois não queremos resolver aquilo que precisamos de resolver. Sim. Não nos permitimos sair da nossa zona de conforto. Como é que vai funcionar? Então é fundamental realmente nós irmos sempre fazendo este trabalho interior, é nós, sempre observando. Porquê é que eu estou a dizer não há esta oportunidade? Então se eu estou a manifestar, se eu estou a querer, mas porquê é que eu não estou... Isto é um exemplo, não é? E é um exemplo real. Vê-me agora, assim, né? Pronto. Então tudo é possível de realizar. Agora nós temos que acreditar realmente. Agora, Sim. eu gostava. Esqueçam lá isso do eu gostava. Não, esqueçam lá isso porque eu gostava, não estamos a co-criar nada e estamos a deixar o nosso cérebro aqui a nos proteger, porque o nosso cérebro gosta de nos proteger, o nosso inconsciente gosta de nos proteger. Eu gostava, está-nos a proteger porque não está algo certo, se não acontecer, estou aqui na minha de boa, não errei, não falhei, não. Pronto. Se acontecer, uau, boa, estou aqui na minha bolha. Esqueçam lá. Eu gostava, eu quero, eu consigo, eu posso. Eu acredito em mim. É a mesma coisa, exatamente. É a mesma coisa que dizemos vou tentar fazer. Quando dizemos vou tentar fazer, é sinal que nem sequer estamos a pensar em fazer, praticamente. Porque quando nós observamos realmente o que nós dizemos e o que nós pensamos, a gente fica, uau! É porque nós, quando tu dizes, eu vou tentar fazer, tu já estás a dar uma ordem a ti que não vais fazer. Exatamente. Estás a tomar uma decisão que não vou fazer, mas só para calar aqui, vou dizer que vou tentar fazer. É o mesmo do eu não consigo. Como é que eu vou conseguir fazer alguma coisa se eu já dei a ordem a mim própria? Eu não consigo fazer isto. É. Agora, se tu disseres, substituires o eu não consigo por eu não consegui ainda, já é outra coisa. E substituir, não consegui ainda. Estou no caminho para conseguir, né? É diferente. Ou então, substituires mesmo logo por eu consigo, eu sou capaz, completamente diferente. É as ordens que nós damos diariamente a nós. Porque tudo o que nós pensamos e dizemos, nós estamos a dar ordens a nós, ao nosso inconsciente. E ele não sabe diferenciar entre tu dizeres com consciência ou tu não dizeres com consciência. Ele simplesmente ouve a ordem. O nosso inconsciente e o universo a Deus estão a ouvir a ordem. Por isso, quanto mais conscientes nós estivermos de nós próprios, mais nós conseguimos fazer o exercício de sair da garrafa para fora e observarmos o que estamos a dizer, o que estamos a fazer, mais nós vamos conseguir transformar. Porque para poderes transformar alguma coisa, tu primeiro tens que ter clareza, consciência. Então, estás consciente que estás a dizer estas frases, ok? Não te julgas, acolhes-te, mas começas a tentar mudar essa palavra, essa frase. E aí vais começar a transformar. Sem dúvida. Eu não sei como é que estamos em termos de tempo ou como é que estás em termos de tempo. É 2h16. Pronto. Não sei bem. Acabou por entrar já tipo a 1h20, para aí, acho eu. Mais ou menos. Pronto. Acho que foi. Era para demorarmos meia hora. Era. Não, então põe-me a falar que eu nunca mais me calo.
Não. Mas está aqui uma conversa agradável. Mas pronto, para fecharmos aqui, deixa uma mensagenzinha. Todos nós, homens ou mulheres, eu normalmente falo mais para mulheres, mas para os homens serve igual. Temos o poder dentro de nós. Todos. O poder está sempre dentro de nós. Agora nós temos que deixar de colocar o poder nos outros. O poder é nosso. Então, olhem para vocês, observem-se, parem, permitam-se observar, seja de que forma for, seja com uma respiração consciente, com uma meditação, com exercício de escrita, mas olhem para vocês e vejam onde é que querem chegar. Vamos, todos, parar de sobreviver e viver realmente. Porque é possível viver, é possível transformar. Tomem decisões conscientes. E se precisam de ajuda, peçam a alguém ajuda. Mas não fiquem onde estão. Porque há sempre mais e melhor. Esta é a grande mensagem, acho eu. É tomada de consciência e autorresponsabilidade pela nossa vida. Autorresponsabilização. Eu sou responsável pelos meus resultados. Quer seja com a minha família, a partir do momento em que eu comecei-me a transformar em mim, o meu relacionamento com os meus filhos transformou-se completamente. Eu não tinha paciência para os meus filhos. Hoje é completamente diferente. Então, eu, ao me transformar em mim, transformei também a relação com os meus filhos. Transformei os relacionamentos com as outras pessoas, com amigos, com familiares, no meu negócio. Tudo isso vai transformando. É sempre sobre nós, nunca é sobre os outros. É verdade. Tudo que a gente muda a nível interno acaba por transformar a nível externo. Exatamente. Completamente. E tu vês isso também. Sim. E quando tu começaste a permitir fazer essa mudança interior em ti, tudo se tem transformado à tua volta. O teu negócio, a tua família, tudo. Sem dúvida. Se a gente for olhar para a Telma de 2016, de agosto do ano passado, de 2024, prazer Telma e prazer Silvia, porque somos pessoas completamente diferentes hoje. Desde aquilo que nos começamos a almoçar juntas, ficamos no mesmo mesa a almoçar e somos pessoas completamente diferentes. A nossa essência está cá. Não. É o essencial, sim. Sim, a nossa essência está cá. A essência está, mas pronto. É assim, estamos na nossa essência mais pura. Exatamente. Possivelmente. Porque lá nós já estamos condicionadas pelos outros. Estamos a despir as nossas camadas e estamos está a vir ao de cima aquilo que de melhor a gente tem. Exatamente. É isso mesmo. Por falar nisso, obrigado deixa-me só dizer aqui uma coisa. Tenho um podcast gratuito no Spotify, tem meditações, tem várias reflexões, exercícios. Eu renasço como uma fênix. Podem só procurar. Depois também se pode partilhar o link. Renasço como uma fênix. Hoje coloquei um novo episódio. Eu, por exemplo, enquanto estou a fazer a comida, enquanto estou a limpar a casa, tenho muito hábito de ir ouvindo podcasts. De várias pessoas que eu gosto de ouvir, que me vão ensinar, porque eu estou ali a fazer aquelas coisas e estou a aprender. Então, daí também a minha ideia. Porque, não tenho tempo, mas eu posso estar a cozinhar e estar a ouvir o podcast da Silvia. E já vai estar a entrar na minha mente a transformação que eu preciso. E é gratuito. Então, renasce como uma fênix. E já vamos ficar totalmente diferentes. Exatamente. Porque acaba sempre por entrar alguma coisa, acabamos sempre por receber alguma mensagem. Sim, é o que é que costumo dizer. Até que o exemplo que é ter da laranja. Então há aquelas pessoas que só usam a raspinha da laranja só para dar ali um gostinho. Então
As pessoas que querem o conteúdo gratuito já vão ter o gostinho da laranja, já sabe a laranja. Sim. Então já vão começar a transformar. Quem quer uma transformação maior e depois já um gume da laranja e depois já o sumo da laranja toda e depois já a laranja toda. Isto depois depende de como é que a pessoa quer. Quer uma transformação mais rápida, mais leve, mais profunda. Eu estou cá. Exatamente. É isso mesmo. Olha, obrigada por este convite. Foi uma conversa muito Obrigada. boa. É sempre bom conversar contigo. Obrigada Agora pela depois disponibilidade. eu já te identifico. Fica aqui no Facebook e depois a gente partilha também nas outras redes. Pronto. Porque eu estava aqui a ver. Deixei-te ouvir.